Estamos começando mais uma temporada do meu, do seu, do nosso Entretecast. Aqui comigo, André Moura e Brija, está no nosso canal do Entretemeio, no Podmeio, também nas nossas redes sociais. A cada semana batendo super papo com convidados ilustres, aqueles que têm papos sensacionais, aquelas conversas gostosas que eu tenho certeza que você aí de casa curte e acompanha. E para você que nos curte, já sabe qual é o nosso mantra lá no nosso canal no YouTube. Você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui a cada semana no Entretecast e nas nossas redes sociais, Entretemeio. Gente, hoje o meu convidado aqui do Entretecast, diretamente dos estúdios do Projac, diretamente de uma das novelas mais bem-sucedidas dos últimos anos, o meu convidado hoje, diretamente apresentando para vocês, é o Vinícius Teixeira. Ele que interpretou um dos bandidos mais amados do Brasil, o Vandilson, na novela Três Graças, que já encerrou recentemente. E ele vai bater um super papo aqui com a gente no Entretecast sobre os seus planos, sobre a novela, sobre o que ele está fazendo após a novela Três Graças. Seja bem-vindo ao Entretecast. Tudo bem, Vinícius? E aí, gente, muito obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo gostoso, falar sobre a novela, falar sobre os acontecimentos, sobre a vida. Tô animadão. Olha só, eu fiz uma super pesquisa sobre você. Acho que eu já dá para montar até assim um TCC, trabalho de faculdade sobre a sua vida, porque eu pesquisei muito. Mas para começar, Vinícius, nas minhas pesquisas, eu li que você foi aprovado no curso de Educação Física e na Sim, espera pelo início da graduação fez um curso de teatro para vencer a timidez, que você é sim. tímido, o que acabou revelando aí a sua paixão, a sua vocação pelas artes cênicas. Eu quero começar sabendo o seguinte, como é que foi o seu trajeto? Aí você já tinha alguns papéis menores, até mesmo em novelas da Uhum, Globo, no teatro, no cinema. Como foi esse seu sim. trajeto até chegar aí no elenco de Três Graças, que foi o seu primeiro papel fixo, né? Foi a minha primeira novela inteira com papel fixo. Cara, é uma doideira porque eu tenho a sensação de que essa novela, esses personagens chegaram na minha vida no momento certo, assim, sabe? Eu acho que eu vivi muitas coisas, tanto no teatro quanto no cinema, até na TV também. Nunca tinha feito uma novela inteira, mas já tinha feito participações assim, que duraram, que ficaram um tempo no ar. E eu acho que eu aprendi muita coisa e isso me fez chegar nessa novela em Três Graças mais confiante, mais preparado, mais pronto. Foi bem isso que você falou. Eu fazia faculdade de educação física, eu não sabia o que eu queria ser na vida. Eu sempre tive uma veia artística muito forte. Eu sempre gostei de pintar, de desenhar, de dançar, de cantar, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, estudado, e nunca tinha pensado nisso como uma possibilidade de carreira. E aí eu passei para educação física, ia começar no segundo semestre, e aí falei, vou ficar meio ano aqui de bobeira, né? O que que eu faço? E uma amiga minha, uma amigona, falou: Pô, amigo, vou fazer um curso de teatro aqui na Tijuca, que é onde eu moro, no Rio, pertinho da nossa casa. Não quer fazer comigo, não? Aí eu falei, pode ser legal, né? Eu sou um cara meio tímido, de repente é bom pra eu me soltar, pra eu conhecer gente nova. Vamos lá, vou fazer. E eu me apaixonei, amei desde o primeiro dia. E como eu gostava muito, eu me dedicava. O meu professor era um cara recém-formado na Unirio, então também estava com muita energia, com muito gás para fazer um curso legal para os alunos e passava muitas provas e muitos testes e muita coisa para a gente criar nossas próprias cenas. E eu sempre me dedicava, fazia muito bem, assim, tinha um talento, sabe? E aí um dia ele veio conversar comigo e falou: Cara, olha, eu tô vendo que você tem uma coisa especial aí, eu acho que você devia se dedicar, de repente fazer uma prova para a Unirio, estudar. E aí eu falei: né? Talvez isso possa ser uma carreira mesmo para mim. E aí eu fui lá, fiz vestibular de novo, larguei educação física, passei para fazer artes cênicas na Unirio e fui fazer. E aí, desde então, a minha vida foi acontecendo, porque lá dentro da Unirio eu entrei em alguns projetos muito legais, um projeto de pesquisa em teatro musicado, que a gente fazia, ensaiava uma peça durante 8 meses e fazia um musical lá na Unirio. E nesse projeto eu fiz uma peça que bombou muito, a gente ficou, era para ficar, sei lá, um mês em cartaz, a gente ficou um ano em cartaz, foi muito legal. E a partir disso, muitos convites foram chegando, eu comecei a fazer mais teatro, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí eu entrei no mundo do cinema, comecei a fazer muito cinema também. E aí fui entrando para a TV, fazendo série, fazendo participação em novela. E agora estou aqui, depois de uma trajetória de muitos anos, fiz Três Graças, que foi um prazer, assim, uma alegria muito grande de fazer.
E a Três Graças, ela foi uma novela, Vinícius, que quem é noveleiro, quem é telespectador, né, quem acompanha ainda a novela na TV aberta, Aham. ela foi uma novela que prendeu a atenção do telespectador do começo ao fim. A novela já começou a ser, primeiramente, Aguinaldo Silva, dispensa comentários, né? É, só por Gigante isso a gente aí, um dos já. maiores. E o Exato. bacana, por exemplo, vocês aí, aquele núcleo de vocês, quando é que você se deu conta que ali os bandivos eram um fenômeno? Né? Porque vocês acham que fora a Graça Massafera, o Murilo Benício, né? Os protagonistas, vocês ali, o núcleo, você, o Xamã, o Lucas, roubaram a cena. Quando você se deu conta que ali o teu personagem era um fenômeno? Era um sucesso também. É, cara, eu acho que a gente estreou a novela logo depois de Vale Tudo, né? Então tinha uma pressão ao mesmo tempo, porque Vale Tudo é a novela das novelas, e ao mesmo tempo uma despretensão, porque é isso, a gente acabou de estrear depois de Vale Tudo. Vamos ver o que acontece, vamos fazer com carinho, com amor. Tem uma coisa assim dessa novela de Três Graças que era um texto muito bem escrito, uma direção incrível, um elenco muito carinhoso, muito amoroso, diretores também. Então a gente tinha uma energia muito boa assim de bastidores e de relações. Essa coisa dos bandidos, assim, eu acho que foi muito por causa disso também. Inicialmente, o Xamã, né, tinha o personagem do Bagdá, que era um personagem bem central ali, e eu e o Lucas, a gente ia ficar mais dando um suporte ali para ele, a gente não tinha um grande desenvolvimento já previsto, assim, dentro da novela, né? E quando a gente entrou na novela, tanto eu quanto o Lucas, nossos personagens não tinham nem nome, era Garoto um e Garoto 2. E aí, enfim, começamos a novela e eles deram um nome, né? Antes da gente estrear, a gente já tinha um nome quando a gente começou a gravar. Mas é isso, eram personagens que eram para ser menores, assim, que não tinham muito caminho dentro da novela. E eu acho que justamente essa relação de parceria que a gente tinha na novela como um todo, no elenco como um todo, mas eu, o Lucas e o Xamã, a gente ficou muito próximo, a gente ficou muito amigo, a gente trocava muito, conversava muito sobre os personagens, sobre a vida, a gente improvisava muito, botava muito capo e discutia, isso aqui pode ser legal, pô, se a gente fizer isso aqui, o Xamã é um cara extremamente generoso, então ele o tempo todo falava, ó, isso, nessa cena aqui, às vezes tinha muitas cenas que a gente não tinha fala lá no início, né, ficava eu e o Lucas e o Xamã que falava com os outros personagens, ele falava, ó, isso aqui eu vou deixar pra você falar, que aí você fala alguma coisa aqui, a gente vai criando uma coisa do grupo, e aí eu acho que isso foi. As pessoas foram percebendo isso em algum lugar. Eu acho que a gente foi trazendo comédia também, foi trazendo um lado desses personagens que, teoricamente, poderiam ser vistos como vilões, né? Porque são os bandidos assim, da novela, mas que eles tinham humor. A gente foi trazendo humor, foi trazendo uma coisa que acho que ficou gostosa de assistir, pelo que as pessoas Boa. comentam com a gente. E aí, fala, fala. Pode, não, desculpa, pode falar. Logo no início da novela, quando estreou, assim, na primeira semana que o Twitter abraçou, assim, né, criou essa coisa dos bandidos, bandivos, dos traficantes, a gente ficou muito surpreso, porque a gente estava batalhando para que fosse legal, para que fosse gostoso de ver, mas a gente não sabia que ia ser tão rápido. Assim, na primeira semana, nas nossas primeiras cenas, isso já rolou e foi muito gostoso. Vinícius, e assim, você falou, tocou nesse assunto importante, porque eu acompanhei toda a novela e sei que vocês eram temas pesados, né? O crime, né? Vocês eram Sim. três bandidos, a questão do tráfico, né, na comunidade e tal. Mas diante desses temas mais complexos, tinha essa leveza no texto, que muitas vezes até eu vi Tinha. algumas pessoas falando que parecia mais, às vezes, um texto do Valser Carrasco pro horário das 6, porque era muito leve, eram temas bem densos, mas tratados com uma Sim. leveza, com esse toque de humor que eu acho que afastou. Que eu lembro que bem no começo da novela, o Xamã dava medo, né? Uhum. A atuação dele era de chefão mesmo do tráfico, do crime, e foi criando esse universo do humor entre ali vocês três, principalmente, e acabou que se tornando três personagens que foram assim um lado realmente cômico. Agora, na novela, você falar do seu visual, né? O Uhum. Vandilson era um cabelo platinado, né? Aí você Isso, mudou isso. totalmente, radicalizou no visual. Quanto tempo demorava aí para caracterização, para virar o Bandivo? Cara, tinha essa coisa do cabelo que é complexo, assim, porque eu amava aquele cabelo, achava que tinha tudo a ver com o personagem, só que eu pintava toda semana, né? Principalmente aqui na lateral, que é mais curtinho, né? Eu pintava toda semana e em cima eu pintava de semana sim, semana não. Então, tinha esse cuidado que tinha que ter com o cabelo, de estar sempre retocadinho para a continuidade estar certa. E eu tinha, antes da novela, eu tinha um cabelo castanho, né? Meu cabelo natural e grande, assim, bem maior, um cabelo bem grandinho. E aí foi uma mudança mesmo pro personagem que foi ótima, que eu achei que tinha tudo a ver, que eu gostei muito.
Mas quando acabou a novela, eu também tava assim, chega de pintar o cabelo, quero voltar pro meu cabelo natural, saudade de ter meu cabelinho, né, como ele é, sem ter que ir pro salão toda semana pintar. E aí já mudei logo, já voltei logo, até porque eu tô com outros trabalhos, que depois a gente fala sobre, e que eu precisava estar com cabelo preto. Mas fora o cabelo platinado, né, tinham algumas tatuagens que eu usava no personagem. Isso, Tinha isso, isso. aqui no rosto eu tinha duas cruzinhas, Duas. Eu sempre vi a tinha uma no caracterização lá. pescoço. Pois é, tinha aqui na lateral também nos dois pescoços. Tanto eu quanto o Lucas, a gente. O Xamã já tem muitas tatuagens, né? Então eu e o Lucas, a gente também foi colocando isso na caracterização pra dar humanidade, assim, pro grupo, né? Pra ter coerência. Então a gente. Mas por incrível que pareça, essas tatuagens não eram tão demoradas de colocar, não. A gente é tipo um adesivinho, né? Que se limpa a pele, coloca, ela gruda rapidinho. Então eu ficava assim uns 20 minutos pra botar essas tatuagens, era bem tranquilo. Já tá com quanto tempo que encerrou as gravações? Tem quanto? Já A tem mais de gente, mês? ó, deixa Dias, eu ver. meses? Vai fazer um mês, né? Um mês. Que encerrou a Foi dia gra... 2. Tá. Você levou os trejeitos, por exemplo, terminou a novela e você ainda se via como o Bandido, os trejeitos, o jeito de falar, ou não? Você desassociou rápido do personagem? Cara, a gente fica muito tempo trabalhando, né? São 10 meses de trabalho ao todo, 8 meses no ar, mais 2 meses de preparação e início de filmagem. E aí não tem como, ficam coisas, né? O Forget Tudo, cara, que foi uma coisa que foi um caco que foi pra novela. Eu vira e mexe me vejo falando, pô, forget, forget. Vira e mexe eu falo assim. E tem uma coisa também na novela que eu sou carioca e a novela se passava em São Paulo. Então eu tinha que fazer um sotaque de paulista, né? Aí então eu fui aprendendo as gírias e vira e mexe eu mando um mano. Ou então, irmão, o R paulista, assim, essas coisas às vezes vem e fala, opa, não, pera, Vandilson já foi. Mas agora já faz um mês que a gente acabou de filmar, já tá um pouco mais tranquilo, já tô com outras coisas na cabeça, outros personagens, e aí já deu uma diluída, assim. E essa E mudança de visual Vinícius, ajuda também, né? e qual foi assim a cena de Três Graças que mais te marcou entre as inúmeras cenas? Teve assim aquela que você guardou no coração com carinho, que lembra até hoje, poxa, aquela cena foi inesquecível. Ai, cara, a novela foi tão prazerosa de fazer, eu fui tão feliz, eu tive cenas tão legais, assim. Eu lembro que uma cena que eu gravei lá no início foi uma cena que eu tava com o Xamã lá em cima. Era um capítulo que a gente invadia a casa da Arminda para dar um susto no Raul. E a Lembro. gente via as Três Graças, bem lá no início da novela, acho que é a segunda, terceira semana, se eu não me engano. Mas é a primeira vez que o Van Dilson mostra uma história, um caminho de história dele, assim, que não tá só em função do Bagdá, que era uma cena que a gente, logo depois de invadir a casa da Arminda, a gente ia para nossa laje, que aparecia a Brasilândia inteira lá de cima, e eu falava, um dia isso tudo aqui vai ser meu. E aí o Xamã ouvia, entrava e a gente começava a falar comigo umas coisas. Essa cena me marcou porque acho que foi uma das primeiras que a gente gravou muito no início, essa foi uma das primeiras que eu gravei e falava sobre o personagem, assim. Mas tiveram várias. Tinha uma cena também que a gente gravou lá na Laje, em São Paulo, que eu brigava com o Jorginho Ninja, ia pra cima deles, também mostravam como o personagem ele era se arriscava, né? Ia pra cima, era corajoso, tinha essa vontade de dominar o morro. O final, cara, a última cena eu acho uma cena tão bonita assim, tão bem escrita pelos autores, eles foram tão sensíveis que depois de toda a trajetória da novela, chegar naquele final, né, o Bagdá vira o artista, o Van Dilson tá ali chefe do morro junto com o alemão, que é o parceiro dele, e aí os dois estão ali falando sobre o Bagdá e falando sobre a possibilidade também de largar o crime. Também foi uma cena que me emocionou e a gente acaba. A nossa última fala da novela é Forget Tudo, né? Que é o bordão do personagem. Então foi uma cena emocionante. A gente gravou essa cena no último dia de gravação da novela, então emoções à flor da pele. Foi muito gostoso. E me diz uma coisa, Vinícius, você ficou satisfeito com o final do seu personagem? Com o enredo final? Eu fiquei feliz sim. Eu acho que é, é isso, no início da novela, como eu te falei, a gente não sabia o que ia acontecer com o Alemão e com o Van Dilson, eram personagens realmente bem secundários e eu acho que a trajetória toda assim, dele me fez muito feliz. Esse lugar de embate ali com Bagdá, a busca pelo morro, depois o encontro com a Lucélia, a Daphne é uma parceiraça, uma grande amiga, assim, nós ficamos muito próximos também, a gente se adora, a gente se deu muito bem. E foi muito legal também trabalhar com ela e ver as viradas dela junto com as do Van Dilson e o que isso acarretava no Van Dilson. E esse final eu acho que foi bonito porque é isso, né? O personagem passou a novela inteira correndo atrás desse lugar de liderança e ele conseguiu, mas de uma forma é, bela, assim, né? Acho que não foi dando um golpe no Bagdá, não foi. Ele realmente passou a tomar conta da chacrinha, passou a ver ela de uma forma
bonita, querendo cuidar ali dos moradores. Depois que viu a Lucélia assumindo o poder e perdendo o controle total, ele acho que ele entendeu o que realmente significava tomar conta ali da chacrinha. Enfim, eu fiquei feliz, sim. Muito Foi muito bom. maneiro. E você virou super-herói até no final, que é a história do vestido, Menino, que você, né? A Lucélia pegou os vestidos das noivas e você devolveu, e o casamento aconteceu graças a você, graças ao Vandilson. sim. Pois é, esse capítulo aí foi um reboliço. Quando eu li esse texto, quando chegou pra gente, eu fiquei tão feliz, achei tão legal, porque foi sendo construída uma redenção, assim, pro personagem, né? Acho que é isso que eu falei agora há pouco. Ele vê a Lucélia no poder e vê que ela perdeu a mão, que ela trata os moradores mal, que ela não tem responsabilidade com as obrigações ali de cuidado com a comunidade. E ele começa a proteger a Viviane, né? Quando ela fala mal da Viviane, ele fala, não, não fala assim dela, ela é aqui da comunidade, ela é gente boa, ela trata todo mundo bem. E aí esse momento da ajuda com o vestido, né, tanto da Joaquim, da Lorena, quanto da Viviane, eu fiquei feliz, assim, quando veio, eu achei que é isso, é um momento que, depois do Vandisson encher tanto o saco do Bagdá, encher tanto o saco da galera, ele teve um momento de carinho, de afeto ali pela comunidade, de cuidado também, e de mostrar pra Lucélia que, pô, não é assim que você vai tratar a galera que mora aqui, e foi um reboliço nas redes sociais, a galera amou. Tinha o fandom de Louquinha, da Lorena e da Juquinha, A novela mandaram várias vertical, né? mensagens. Exatamente, né? Das personagens depois da novela. Então foi muito legal, porque eu também consegui trocar mais com elas mandando mensagem, a gente, amamos o Bandilson. Foi um momento gostoso também da novela. E Vinícius, alguns atores, eles até fazem laboratórios, né, pesquisas para compor o personagem no decorrer do processo da criação. Como é que foi o seu Sim. processo para criar o Vandilson? Em quem você se inspirou? Em que? Você teve contato com alguém da vida real? Como é que Uhum. foi aí a preparação? Cara, é muito legal. Eu adoro essa pergunta, porque acho que as pessoas têm no imaginário que o ator precisa se abrir mão de quem ele é para poder se transformar em outra pessoa, né? Para se transformar no personagem. E eu não acredito muito nisso. Eu sou muito diferente do Van Dilson em tudo na minha vida. Em tudo, né? Em tudo, exatamente, em tudo. Não tem quase nada assim que eu falo, isso aqui. Mas eu acho que assim, quando eu nego quem eu sou para criar um personagem, né, para dar a ver um personagem, eu tô abrindo mão do que eu tenho de mais especial, que são as minhas especificidades. Só eu sou eu, né? Só eu tenho a minha família, tenho a minha voz, tenho o meu corpo, vivi as coisas que eu vivi, e só eu vou conseguir ver esse personagem dessa forma, porque tá de acordo com as minhas vivências. Então, eu sempre penso, quando eu tô assim, iniciando um processo, que eu vou deixar o personagem também se fundir comigo, contribuir com o que eu tenho para dar pro personagem. E aí, nisso, para eu poder também achar, né, essas especificidades que são dele, que não são minhas, eu vou ler muito livro, eu vou ver muito filme, eu vou ouvir muita música. Isso aconteceu em Três Graças. Eu gosto muito de Racionais, mas eu ouvia pouco e eu comecei a ouvir pra caramba. E o rap, o hip hop de São Paulo também. Comecei a ouvir muita coisa. E aí você começa a entender as gírias, o modo de falar, o que que se passa naquele lugar, né, naquele ambiente, como é que são as relações. Fui ler livros, li livros incríveis, li Cidade de Deus, li alguns livros maravilhosos, fui ver filmes, La Reine. E tem outra coisa também que a gente passou um mês filmando lá em São Paulo, né? E a gente filmava na Brasilândia. E a gente passou um mês, eu filmei muito lá, filmei bastante, assim. Então eu convivia com as pessoas que eram de lá também, porque a galera ficava curiosa de saber. Então a gente terminava de filmar, vinha alguém conversar, então a gente trocava uma ideia, perguntava como é que era, ouvia o sotaque, ouvia as gírias. A gente conseguiu estar ali dentro e realmente capturar o espírito do que se passa, de como as pessoas se comunicam. Foi bem gostoso. Muito bom. E do elenco, assim, teve alguém que você gostaria de ter contracenado mais e não teve oportunidade? Que não era do núcleo da Ai, Chacrinha? pô, esse elenco é tão incrível, né? Pessoas tão talentosas, dá vontade de contracenar com todo mundo. Assim, a gente tinha um núcleo que até que passeava bastante. Vira e mexe, a gente estava nos outros ambientes e tinha trocas legais. Mas eu queria contracenar com todo mundo, porque eu admiro todo mundo. Gabi Lohan é uma pessoa que ficou muito minha amiga. Eu amo o trabalho dela, a gente se gosta muito, então gostaria de ter tido mais cenas com ela. Acho que a Grazi também, o trabalho da Grazi nessa novela é incrível e é uma pessoa que eu contracenei muito pouco. Eu gostaria de ter contracenado mais. Contracenado Murilo mais. também. Exato. E assim, dele, do elenco, quem você sempre sonhava em trabalhar e você teve a oportunidade, tipo assim, mesmo não tendo contracenado tanto, meu Deus, eu tô no mesmo elenco da fulana, do fulano. Teve algum que, assim, que você
te tirou do eixo quando você viu que estava no elenco? Há vários, vários. O Xamã foi um que, quando eu soube que eu ia estar, né, junto com ele em cena, fazendo o braço direito dele, me deu uma felicidade, assim, porque eu admiro muito ele como artista, como pessoa, como o pensamento político dele, a forma como ele se coloca, assim, e admirava já muito, e aí fiquei muito feliz, e conhecendo ele, passei a admirar ainda mais, porque ele é um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa, um parceirão. Mais vários, pô, Marcos Palmeira, cresci vendo Marcos Palmeira na TV, Murilo Benício, Grazi, tanta gente, assim, Só que é isso, eu gigante, né, cresci Vinícius? só gigante. Nossa, Arlete Salles, icônica. Miguel Falabella, sabe? Pessoas que eu cresci vendo, que eu admiro pra caramba e que são pessoas incríveis. Isso que é mais legal, assim, de admirar o artista e também admirar a pessoa depois que você conhece. Antes da gente começar a falar aí do seu trabalho no teatro, né, que você também tem um papel importantíssimo no teatro e a sua peça, mas assim, eu vi esses últimos dias uma entrevista do Gabriel Leone pro, Uhum, pro podcast do Marcelo Tais. E eu aham, trouxe uns questionamentos umas trocas que eles tiveram, eu trouxe aqui para o nosso bate-papo. Eu legal. separei algumas falas do Gabriel. Ele falou o seguinte, que sempre que termina um personagem, dá aquela angústia, né? Que terminou um trabalho, ainda mais vocês que fizeram uma novela bem sucedida na audiência, na repercussão na internet. E fica aquela sensação de saber se vai ter ou não vai ter o próximo. Ele disse que o ator, uma fala que eu achei bem interessante, ele lida de certa forma com essa coisa do desemprego, né? Fica aquela Sim, ansiedade de saber qual é o próximo ou se vai ser se vai ter um próximo. Com você também sim. é a mesma vibe? Mesma vibe, e arrisco a dizer que com todo mundo, com todos os atores, atrizes, a sensação da nosso trabalho, da nossa profissão, é que a gente está sempre voltando para o final da fila. Não importa o que você fez, que personagem você fez, o tamanho, a repercussão, aonde foi, em que plataforma foi. Quando acaba, a gente volta para o final da fila, volta a fazer teste, volta a procurar oportunidade. Na verdade, a raridade assim, da nossa profissão é você emendar um trabalho grande atrás do outro e estar sempre empregado e nunca ficar desempregado. Eu tinha uma visão antigamente de que alguns atores conseguem, conseguem chegar nesse lugar de estar emendando uma coisa na outra, que não tem mais essa preocupação de ficar desempregado. E eu comecei a conversar assim, com pessoas mais velhas, eu ouvi muito podcast, eu adoro podcast. Vi recentemente uma entrevista da Maeve Jenkins, que é uma atriz que eu acho uma das maiores do Brasil, eu admiro pra caramba. E ela falando isso, ela falou: cara, o meu trabalho acaba, minha novela acaba, meu filme acaba, e eu fico nessa angústia, eu não sei quanto tempo eu vou ficar desempregada. A gente não consegue nem chamar de férias porque a gente não sabe o tempo que vai durar. Pode ser que dure uma semana, pode ser que dure 6 meses, um ano. É uma angústia, assim, realmente, ainda mais. Tem uma questão financeira, tem uma questão de mercado, né? De você ter que estar sendo visto, ter que estar no mercado, e tem uma questão da paixão também. Eu gosto de estar em cena, eu gosto de ensaiar, eu gosto de estudar, eu gosto de estar no set. Então, é muito real isso que ele falou, e eu acho que acontece com todo mundo. Todo mundo. Independente de quanto tempo está de carreira, né? Exato, exato. E no teatro, Vinícius, são mais de 20 montagens, né? E agora você voltou com a nova temporada da Selva Solidão, né? Que é seu novo trabalho Isso. aí no teatro, que vai entrar em cartaz agora no mês de junho, para 8 apresentações no Teatro Cláudio Gil. Conta pra gente aí sobre o personagem, sobre a história. Eu vi também no seu Twitter que você colocou que a peça não tem patrocínio, que os custos vão ser Isso. bancados com o valor da bilheteria, que é mais difícil ainda para quem faz teatro aqui no Brasil, né? Mas conta pra gente como é que é o seu personagem. Eu sei que fala sobre a solidão no universo do LGBTQIA+. Conta pra gente aí mais sobre a história da peça, sobre o seu personagem. Isso, exatamente. Selva Solidão é uma peça que eu escrevi junto com o diretor, Jefferson Almeida. Nós escrevemos essa peça no período de pandemia. A gente se encontrava virtualmente, né, uma vez por semana para escrever, e a gente escrevia junto. E a gente chegou num texto no final que a gente gostava muito, tinha muita vontade de montar, mas essa luta do artista que se produz também, né, que eu acho muito importante. Eu tenho muita coisa para falar para o mundo, muita vontade. Eu também não consigo sentar e esperar o meu telefone tocar e alguém me chama para trabalhar. Eu gosto de estar em movimento, então esse é meu segundo solo para o teatro, é a terceira peça que eu produzo. A segunda foi com umas duas amigas e eu fiz esses dois solos, o Adubo em 2017 e o Selva Solidão, que estreou em 2024.
E, enfim, nós chegamos nesse texto final, que inclusive foi publicado. A gente tem uma publicação do Selva, em livro, Maravilha. é uma dramaturgia original brasileira. E é isso, é uma peça que fala sobre solidão LGBTQIAPN+, ela tem um enfoque mais no homem gay contemporâneo, mas ela acaba falando sobre a solidão LGBT de um modo geral. Eu acho que a solidão, assim, ela é um tema que fala com todo mundo, né? Acho que a gente está num momento em que a solidão está sendo muito sentida por todo mundo. É, Então eu acho que a peça conversa com todos os públicos, mas eu acho que tem especificidades assim da solidão LGBT que não tem como, assim, que são realmente muito únicas, assim. Acho que tem um lugar de você aprender a conviver com o silêncio, sabe? Usar o silêncio como uma ferramenta para se proteger desde criança. Acho que é, pessoas LGBTs elas vão entendendo que se eu falo alguma coisa e meu falar parece afeminado, né? No caso de um homem gay, é, que se eu silencio, eu tenho menos chance de ser visto, assim, de ser percebido como uma pessoa LGBT. Eu começo a deixar meu corpo mais tenso para não mostrar nos movimentos que eu posso ser uma pessoa LGBT, para não mostrar feminilidade no meu movimento. Então a gente vai convivendo com o silêncio, aprendendo a se proteger através do silêncio. E depois que a gente fica adulto, a gente entende que esse silêncio, na verdade, é uma prisão, né? Porque ele impede a gente de se comunicar, de falar, de ser quem a gente é. Acho que a gente demora para entender quem a gente é, porque a gente aprende a mentir antes de aprender a ser, né? E aí essa peça ela vai falando sobre os danos que se crescer como uma pessoa LGBT, principalmente no nosso país, que é muito LGBTQIAPN+, fóbico, os danos que isso traz para as nossas relações, para nós como indivíduos, para a comunidade LGBT. E a peça, na verdade, é uma tentativa de ser um espelho para mostrar para a comunidade o que a gente está fazendo com a gente, como a gente está reproduzindo questões que são do mundo, né, do mundo patriarcal e heteronormativo, a gente reproduz dentro da nossa própria comunidade e acaba criando relações que não são saudáveis entre nós e tentar mudar isso, tentar rever e repensar isso. Vou mandar aqui um recadinho pro meu amigo Pablo Martins, que é produtor cultural. Vamos trazer a peça do Vinícius aqui para Teresina, para o público poder Poxa, me conhecer. leva para aí, vou adorar. Agora, Vinícius, você tocou aí, a gente está falando, né, sobre essa questão do universo LGBTQIA+. A sua sexualidade, você acha que sofreu algum preconceito devido à sua sexualidade, ter interpretado um personagem com um bandido? Olha, eu acho que a gente está sempre sofrendo, assim, eu acho que a gente vive num país realmente muito heteronormativo, é o país que mais mata pessoas LGBTs por mais de 14 anos, né? Então não tem como falar que a gente não sofre preconceito. Eu acho que é, eu, como um ator, né, como um ator e gay, numa plataforma tão grande como é a Rede Globo, me assusta também falar sobre isso, porque eu penso também no meu trabalho, no meu futuro, mas então acho que isso já é um sintoma do preconceito que ainda existe, né? Porque se a gente tem medo de falar sobre, alguma coisa não tá certa. Mas eu também não consigo pensar em não falar, em não viver a verdade do que eu sou e deixar isso nítido, porque eu também acredito que nós, como pessoas públicas, somos formadores de opinião, a gente está aí também para ajudar a reconstruir o imaginário das pessoas. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando produtores de elenco, como o Guilherme Gobi, que é o produtor de elenco da novela, que fez um trabalho incrível, ele me assistiu no Céu a Solidão, inclusive, que é uma peça LGBT, e ele me viu em cartaz no cinema com um filme também que eu fazia um personagem LGBT, e ele me convidou para fazer a novela. Eu nem fiz teste para essa novela, fui convidado. Então, assim, você vê que tem pessoas hoje em dia no mercado, como o Gigob, que estão realmente pensando fora das caixas e que não limitam um ator pela orientação sexual, né, desse ator, dessa atriz. Isso é muito legal. Então, eu vejo que ainda existe muito preconceito, sim, que a gente ainda está batalhando, mas que tem coisas mudando e tem pessoas letradas e que estão aí abertas para essas possibilidades todas, que estão no mercado e que estão abrindo espaço também para a galera de E, LGBT trabalhar. Vinícius, em algum momento você sentiu que precisou esconder, né, sua sexualidade, por exemplo, para ser aceito no meio artístico ou medo de perder algum trabalho? Eu acho que a gente sente isso o tempo todo, né? A gente pensa, isso é uma coisa que está sempre na cabeça da pessoa LGBT, porque existe um imaginário sobre isso, de que você não pode se assumir, de que atores que já se assumiram deixaram de trabalhar. Existe sim esse pensamento, passa na minha cabeça, mas nunca foi uma possibilidade para mim me esconder. Acho que por mais que eu tenha pensado, tenha sentido medo,
Eu nunca deixei de falar que eu sou um Abertamente ator, sobre. eu sou um Deixar, ator você gay, nunca deixou de falar exatamente. abertamente sobre, Nunca, ou até nunca. para se privilegiar, ganhar algum personagem que, de repente, o fato de eu ser homossexual poderia me atrapalhar, não, né? Você é bem resolvido. Eu sou muito bem resolvido. Eu acho que se me atrapalha, é isso, faz parte. E eu acho que as pessoas que se incomodam e que me deixam de chamar para trabalhar por causa disso, elas que precisam cuidar disso e não eu. Eu confio muito no meu trabalho, na minha capacidade de fazer qualquer tipo de personagem muito bem. E eu até digo assim que às vezes as pessoas me perguntam: você tem medo de fazer só personagens LGBTs? E cara, eu não tenho assim. Se Essa eu, se questão eu do for fazer. estereotipo, né? De ter, Pois ser. é. Exato. Eu falo, se eu for fazer daqui até a minha morte mais 300 personagens e todos forem LGBTs, mas forem personagens complexos, interessantes, que tenham questões que vão além de sair do armário, eu não me importo. Eu quero fazer bons personagens, sejam esses personagens quais forem, então não Muito tenho bom. medo. E graças assim ao universo e a pessoas incríveis também, eu tenho tido a possibilidade de fazer personagens muito diferentes de mim e personagens diferentes entre si também. Então, existe preconceito, mas a gente precisa começar a não ter medo disso, porque esse medo vai deixando a gente preso. Estamos chegando já quase na reta aqui da nosso final da nossa entrevista. Eu vou falar rapidão aqui, Vinícius. Quatro pessoas, queria ter fazido, colocar mais nomes, mas o tempo tá curto, mas eu vou falar quatro nomes do elenco e eu quero que você fale uma característica marcante sobre cada ator, certo? Tá bom. Lucas Higg, Parceria, uma grande parceria, uma amizade assim que vai ficar para a vida, com certeza. Xamã, Exemplo assim, inspiração. Pedro Novaes, Ai, carinho, uma pessoa querida, amorosa, agregadora, muito carinho. Grazi Massafera, Lenda viva, assim, referência de trabalho. Acho que o que ela faz na teledramaturgia brasileira é um absurdo, ela é incrível. Murilo Referência. Benício, para finalizar. Putz, Murilo é, cara, acho que futuro, assim, acho que é um cara que eu vejo que eu Inspiração, quero. Hã? essa é uma das suas inspirações na arte cênica? Também cara, que no futuro eu gostaria de ter uma carreira como a dele, assim, acho ele incrível. Gente, tá aqui Vinícius Teixeira. Desejo cada vez mais sucesso para você, que possamos bater mais novos papos futuramente. Quero te ver mais no stream, Sim. na TV, na novela, na TV aberta, no teatro. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi ótimo esse papo. Espero voltar aqui mais vezes. Espero estar aí com a peça também para você poder Vai ver. assistir. Atenção, Pablo, tá E sabendo, né? Vinícius Teixeira aqui em Teresina. me leva para aí. Gente, ficamos por aqui no nosso episódio de Entretecast. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Esse foi Vinícius Teixeira, o Bandivo, o Vandilson de Três Graças. Tchau, 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 gente. gente.